Aparentemente o ano do Santos tinha começado super bem, né? Motivo de euforia, contratação, renovação do contrato do Neymar por 1 ano, contratação e a volta, né, do menino da Vila Gabigol, trâmites negociais acertados com Felipe Loyola, um dos melhores meio-campistas da América Latina e principalmente do Campeonato Argentino, e enfim, diversas especulações aí do Santos indo ao mercado, né, e de uma imagem de que, olha, 2026 vai ser o nosso ano. Pode ser? Pode ser, mas será que é motivo para tanta comemoração assim? E o escândalo do seu Marcelo Teixeira? Estamos falando de direito a impeachment. Olha que loucura! É isso aí, seus peixão. Aqui quem vos fala é o PH Feitosa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vem Pro Peixão, segundo vídeo do ano aí. Então vocês já sabem, né? Não esqueçam de dar o like de vocês, de compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho e, acima de tudo, de hypar. Assim vocês nos ajudam bastante. Então bora aí comigo e com o Edu aqui fazer um ótimo ano. Fazer um ótimo ano de 2026 aí pro canal Vem Pro Peixão. Beleza? Agora, vamos ao que importa. Eu não tô aqui para chegar e para tirar o ânimo de nós torcedores santistas, tá? De trazer somente situações ruins, né? Eu entendo sim que é um momento de, eu não diria alegria, mas de conforto, de animação. Talvez um sentimento que o torcedor santista não sentia há anos antes de iniciar uma nova temporada, né? Primeiro que depois de alguns anos estamos disputando aí 4 campeonatos, vamos disputar novamente um campeonato intercontinental, então isso já traz uma sensação boa de animação para o torcedor santista. E segundo que, gente, convenhamos, é impossível a gente não começar esse ano mais animado do que os últimos anos. Primeiro que a gente tem um reforço mais importante de todos, que em todos esses últimos anos, essas diretorias, principalmente a do seu Rueda e do seu Marcelo Teixeira, não tiveram a capacidade de fazer, que é iniciar o ano com o maior reforço que o time pode ter, um projeto esportivo com uma comissão técnica decente. Então o Santos já tem o maior reforço, que é iniciar 2026 com uma comissão técnica decente, uma comissão técnica boa, finalmente com um treinador, com planejamento de futebol, com planejamento de elenco, que já conhece o elenco e já vinha fazendo boas mudanças, trazendo bons resultados no elenco. Então, é de se esperar que o Santos venha ainda melhor para 2026, independente se não houvessem contratações, né? Além disso, o Santos vem com uma base de jogadores melhores do que nos outros anos, pelo menos dos times titulares. Não estou falando que o elenco do Santos é recheado, não, tá? Isso é uma limitação que a gente tem há anos. Mas se olhar as peças fundamentais, o time titular, realmente é um time que dá um pouco de ânimo para o torcedor santista, de ter algumas peças chaves ali, né? O caso de Arão, de Zé Rafael, de Igor Vinícius, de Souza, de Escobar, de Zé Ivaldo, de Luan Pérez, de Adonis, Alex Duarte, que a gente ainda tem tudo para conhecer o futebol dele, mas eu acho que tem tudo para ser um jogador que vai colaborar com o Santos, Gabriel Barazão, Barreal, Roleiser, por aí vai. E aí é óbvio a renovação do Neymar por mais 1 ano. E, gente, sem querer trazer quem é Neymarzete, quem não é, quem não gosta, falar que essa renovação para o Santos não é boa e não traz ânimo para o ano de 2026, para mim é loucura, tá? E aí vem Gabigol, que independente do momento que vive ou não, tem todo o seu currículo, toda a sua identificação, tem sido legal, querendo ou não, ver esses bastidores do Gabigol voltando. Então as coisas dá sim para ter esperança. Agora, é o meu papel aqui, é o papel do Edu, é o papel aqui de nós, do Vem Pro Peixão e de outros profissionais desse meio, também trazer a realidade integral, 100%. Trazer outras coisas que estão sendo omitidas por essa euforia, esse pão com circo que a diretoria faz. Toma aqui uma contratação, Marcelo Teixeira, pô, sou fodão, não sei o quê, né? Toma outra, renovei com o Neymar, contratei Gabigol, tô analisando não sei quem. Não vamos esquecer, gente, que o Santos continua quebrado. O Edu fez um vídeo muito bom sobre isso, é só vocês voltarem a alguns vídeos, que o Santos não mudou o fato que o Santos está quebrado.
E essas negociações que o Santos está fazendo não muda o fato que o Santos está quebrado. Voz deu até uma falhada aqui que já começa a ficar maluco, cara. Porque o assunto que a gente vai tratar aqui é muito sério. Porque só piora a situação. Nós temos um escândalo acontecendo que ninguém trouxe para discutir. Que é seríssimo. O Santos está entrando numa furada gigantesca com Alfredo Morelos. Ó quem voltou. Simplesmente, o Santos, de acordo com o blog Sou Santista, representado pelo Henrique Farinha, trouxe que o Santos já está dando como perdido o caso com Alfredo Morelos, jogador este que veio em 2024 através da gestão do Rueda, que já foi um absurdo aquela contratação, naquela magnitude, pelo momento que o Santos vinha passando para jogar a Série B. Foi uma tentativa frustrada de salvar o Santos e que depois não tinha o que fazer com um jogador daquele tamanho, né? Literalmente com o búfalo, né? Mas que, com aquele salário, com aqueles custos. E aí trazem ele. E o seu Marcelo Teixeira, depois que assume o comando, simplesmente ignora a situação desse jogador. Simplesmente parece que ele fala, isso não é problema meu. Se virar problema para o clube, o que importa é que não fui eu que trouxe. E ao invés dele assumir lá, final de em 2025, e resolver, fazer um planejamento para resolver essa situação, não. Por quê? Porque em 2024 já começou o problema, no final de 2024 para 2025, com não pagamento de diferenças salariais para o Morelos. Então, já aparece isso logo em 2024, no final de 2024, quando o Santos já começa a ter problemas no pagamento na diferença da base salarial do Morelos, quando ele é emprestado. E depois, em 2025, começam os repentinos atrasos e não pagamentos da parte salarial do Santos para Alfredo Morelos. Enquanto o Atlético Nacional, time que ele tinha sido emprestado uma vez que o Santos foi rebaixado para a Série B, pagou tudo que foi combinado ao Morelos e o Santos ficou em débito. O Santos criou uma dívida milionária com um jogador que mal pisou em campo, que não acrescentou em nada para o Santos, sugou o clube. E ao invés de, assumir, já fizemos uma cagada de contratar, vamos seguir o nosso contrato, tal, vamos valorizar esse jogador para a gente vender lá na frente. E aí o que a diretoria faz? Não, bota isso debaixo do pano e, vamos tocar o ano de 2025, isso é problema para 2026. E foi lá acumulando dívidas de salários, de luvas, né? E chegamos ao incrível número de 13 milhões de reais em dívidas para um jogador que mal vestiu a camiseta do Santos, tá? Isso o Henrique Farinha traz na íntegra, inclusive diz que tem algumas diferenças de cálculo ali com o empresário, né, do jogador, mas que são números muito próximos ali, entre 12 e pouquinho, 13 milhões, enquanto o Santos, fugindo da realidade e mentindo para o torcedor, fala que é na casa dos 7 milhões e não é, nunca foi. E agora o jogador, é foda dizer isso, mas é verdade, no direito dele, está entrando indiretamente com uma ação contra o Santos. E quando a gente fala indireto, por quê? Porque ele não vai tentar uma negociação, aparentemente, direto com o Santos. Vai ou através da Justiça do Trabalho, ou através da FIFA, assim como o Rojas fez com o Corinthians, lembra? Então, meio parecido com isso. Independente, o Santos já está dando como perdida, porque entrando pela Justiça do Trabalho ou entrando pela FIFA, é causa ganha, amigão. O Santos deve. E é muito claro a lei esportiva que se o clube atrasa mais de 2 meses de vencimentos para o atleta, dá o direito dele entrar com a rescisão indireta. E foram bem mais do que 2 meses. E é por isso que o jogador está entrando com uma rescisão indireta contra o Santos. Tá? E aí, eu te digo mais. Não só é contra a lei, quanto é contra o estatuto. E por que a gente está usando a palavra impeachment? Pode parecer loucura, olha, parece que o Santos está se organizando. Gente, eu sempre falei isso do Marcelo Teixeira. O cara é midiático, o cara é populista, ele dá com uma mão e tira com a outra. Dá com essa mão, puxa da outra. Você acha que vai deixar espalhar essas notícias? Vocês estão vendo, o negócio está comedido, sai em alguns, né, através de alguns jornalistas sérios, através de algumas páginas sérias, mas isso é abafado
por essa quantidade que seu Marcelo Teixeira e Belmirolândia fica jogando pra gente de boas notícias. Ó, toma isso aí, seus trouxa. Vamos esquecer isso aqui que tá ficando embaixo do pano. E o Santos tá falando de contratação. Só que, gente, o caso do Morelos pode virar problema para amanhã, para daqui uma semana, 2 semanas. O Santos, ninguém sabe as sanções que pode sofrer além da dívida, porque talvez o Santos não vai ter, muito provavelmente o Santos não vai ter dinheiro para pagar. Será que o Santos vai conseguir contratar mais gente? Fazendo acordo, acabou de fechar um acordo com o Loyola agora, deu garantia bancária, beleza, mas e se surgir isso aí? Então ninguém está falando disso. E aí, de novo, por que a gente fala de impeachment? Porque vai contra o estatuto do clube também, que se um dirigente ou o presidente diretamente deixar de pagar mais de 2 meses de salários, vencimentos, luvas e tudo mais para o jogador, e caso a oposição queira e suba o pedido, pode ser solicitado o impeachment do presidente. Agora, vê se tem alguma oposição dentro do Santos. Vê se tem alguém levantando a mão e falando, isso aqui não tá certo, isso é falta de gestão, isso é responsabilidade tua. Pô, era pra gente estar começando bem um ano, e se daqui um mês trava tudo na justiça por conta desse jogador, a gente não contrata mais ninguém, as negociações que estavam bem avançadas trava, e aí do nada vira aquele desespero de novo pro torcedor. De novo, gente, a gente não tá aqui para trazer o lado pessimista da coisa. Falar, gente, olha, ferrou, ano que vem vai dar problema isso aqui, não sei o quê. Ano que vem não, né? Estamos em 2026 já. Esse ano, ó, pode dar problema a qualquer momento, não sei o quê. Não, tem a parte otimista, tem as coisas boas. Realmente, nós, torcedores, a gente está sentindo uma energia diferente dentro do Santos. E não é por ser o Marcelo Teixeira e Belmirolândia, tá? Mas, realmente, os jogadores, comissão técnica, o ambiente dentro do clube, as possibilidades que a gente tem para esse próximo ano. O que a gente está aqui para falar é, gente, não se iludam. Mesmo que o Santos comece, se Deus quiser, comece o ano jogando bem, agora dia 10 no Paulista, Gabigol brocando, não sei o quê, pá. Não vamos nos iludir. Futebol apresentado, contratação é uma coisa. Decisões errôneas e muitas vezes esquisitas que são tomadas no bastidores e que podem gerar consequências gravíssimas para o time, tem que ser vistas de perto também. Então é saber olhar as duas coisas e saber interagir com as duas coisas, comemorar o que tem que comemorar, ficar feliz com o que tem que ficar feliz e cobrar o que tem que cobrar, ficar em cima do que tem que ficar em cima. Cadê alguém pedindo impeachment do seu Marcelo Teixeira com essas loucuras que ele está fazendo financeira para o clube? E aí eu vou fazer uma conta aqui com vocês para vocês entenderem o tamanho da cagada que esses caras fizeram. Mas antes, eu quero passar aqui com vocês para vocês terem um pouco mais objetivo sobre essa matéria do blog Sou Santista, comandada aí pelo ótimo jornalista Henrique Farinha, né? Bom, então vamos lá, né? Como eu disse aqui no blog Sou Santista, temos a matéria aqui, né? Santos já dá Morelos como perdido. Clube deve quase 13 milhões de reais. Alfredo Morelos não quer mais negócio com o Santos, ou seja, muito provavelmente vai ser indireto, vai ser FIFA ou Justiça do Trabalho. Então, aí tem as diferenças salariais que eu comentei de 2024, mais as parcelas de 2025, que já é gestão seu Marcelo Teixeira. E aí, diante disso, os advogados do jogador avaliam se entrarão com o pedido de rescisão indireta conforme a lei 14.597, ano 2023, né, que é a Lei Geral do Esporte, né, que aí é justamente o que eu comentei com vocês. Atrasos de 2 ou mais meses de salários, imagem, FGTS, INSS, IRPF, né? Então, se o clube recolhe, mas depois não repassa, né, para a Previdência, para o governo e tudo mais. Então, tem tudo isso. São motivos para rescisão. E é isso que o jogador e seus advogados estão se baseando, né? Outra hipótese é o atleta entrar na FIFA. Aqui, ó, o exemplo do Matias Rojas, né, que fez com o Corinthians. E aí, fala justamente que no momento a possibilidade é baixa, que o Morelos faça um acordo direto, assim como foi o Furt, ou seja, o jogador direto com a instituição, com o Santos, né? No caso do Furt, ele chegou num acordo com o próprio Santos, né, em 30 parcelas de 650 mil reais, 19 milhões de reais, galera. Olha o que esse time rasga dinheiro com jogador que não usa. Olha que absurdo.
e fez a mesma coisa, e não coincidência, com um jogador da mesma posição, e que foi trazido justamente para substituir o outro. Olha a gestão deste clube. Depois, mais para baixo, tem um vídeo legal do Henrique Farinha. Ô Chambre, deixa para o pessoal aí na descrição depois, para eles darem uma olhada também, ele traz mais detalhes, tá? E aí, eu quero encerrar justamente o vídeo trazendo uma conta para vocês. Inclusive, estava tendo boatos que o Morelos ele foi vendido por aproximadamente 2,5 milhões, 3 milhões de dólares, né? Então, beleza. Que o Morelos seja vendido no valor abaixo de mercado aí, tá? Por quê? Porque é um jogador de Europa, maior artilheiro da Europa League, tá? Inclusive, eu botei um pouco de fé nesse jogador quando ele veio, e não teve oportunidades aqui, essa é a verdade. O momento do Santos não era bom, e tanto é um jogador, no mínimo, interessante, que foi simplesmente o melhor jogador do campeonato colombiano de 2025, que convenhamos que entre todos os campeonatos aqui da América do Sul, não é dos piores, e por um time bom, time de Libertadores, que é o Atlético Nacional. Então, só a possibilidade de vender esse jogador por 2,3 milhões mostra como esse time rasga dinheiro, como eles são irresponsáveis. Um jogador com a idade dele, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Colombiano de 2025, ser vendido por 2,5 milhões, 3, enquanto o Santos está falando de contratar Rony por 2 de euros. Ali é dólares, mas, enfim, a diferença não é tanta. Vamos supor que seja 2, 2,5. 10 milhões de reais. O Santos vende, o Morelos entra na justiça, a justiça reconhece e o Santos não fica com absolutamente nada e ainda tem que pagar o troco. Ou seja, o Santos deve 13, vai receber 10 da venda, perde na justiça, vai pagar com juros, com multa, correção, não sei o quê. Já vai ter que pagar, vai receber 10, que já vai estar desvalorizado, né? Vai ter que pagar a diferença ainda para o Morelos, que vai dar acima de 13 milhões. Então, não só vai perder um jogador por um preço ínfimo, ridículo para um jogador que vale mais do que isso, ou seja, já perdeu o investimento aí. Então, não só vai perder o investimento, como vai botar ainda dinheiro do bolso. Um dinheiro que não tem. Lembrando que, nesse meio tempo, tudo pode acontecer. O Santos pode dificultar a negociação e tomar um transfer ban. E as contratações que estavam acontecendo, que estão bem encaminhadas, as outras que o Santos está avaliando, acaba. Então, de novo, vamos respirar. 2026 pode ser um ano promissor, pode ser um ano bom, mas, infelizmente, provavelmente não vai ser o que poderia ser, por conta disso que sempre matou, isso que sempre, com perdão da palavra, mas é uma analogia que eu entendo que é parecida com esse câncer que está enraizado e crescendo no clube há anos, que é essa Belmirolândia, essas famílias que entram, que saem, que usam e abusam, que drenam esse clube, que tratam esse clube como nada, como papel higiênico, extraem tudo que eles podem e deixa tudo ao acaso, não liga para o Santos, para as consequências das ações deles. 2026, rapaziada, vai ser na raça. Vai ser um ano bom, porque nós torcedores e o nosso elenco e a nossa comissão técnica, que são sérios, finalmente, depois de anos, vamos na raça conseguir os resultados que a gente quer. Porque se depender dessa Belmirolândia aí, para eles, quanto pior, melhor. Então a gente vai na raça, mas a gente também vai ficar no colarinho desses caras. E chegou a hora de cobrar tudo isso. É o último ano do mandato do seu Marcelo Teixeira. Ninguém pode colocar esse cara de novo, gente, pelo amor de Deus. Essa família tá matando esse clube. Eles estão escondendo isso de vocês, que um clube quebrado já deve mais 13 milhões. E tá vendendo que vai contratar Deus e o mundo. Daqui a pouco é pacotão de reforço do Santos. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, daqui a pouco até o Ibra vão tirar da aposentadoria. Ou igual que sempre é, o pacotão de reforço. Santos demonstra interesse, né? E os caras enganam com isso. E a realidade é outra. Por que você acha que Gabigol foi essa dificuldade toda de negociar e teve que trazer com empréstimo e aceitar vir sem opção de compra? Por que você acha que nem o Rony os caras conseguem contratar?
Continua quebrado. E estão quebrando mais ainda esse clube. Se a gente não abrir os olhos e tiver uma cobrança diferente, de novo, 2026 a gente vai ganhar as coisas na raça. Essa Belmirolândia, essa mesma Belmirolândia vai pegar tudo e vai sumir, vai rapar tudo da mesa. Com atitudes erradas, com decisões erradas, com falta de planejamento, com o pensamento de, não é problema meu, deixa acontecer. O caramba, chega. Então vamos entrar nesse ano com o pé direito, apoiar esse elenco que está aí, essa comissão técnica, vamos ser felizes de novo, mas não vamos deixar esses caras respirar, e vamos tirar esses caras. Vamos trazer gente boa, gente interessada. E eu não digo só pelo Santos, não. Quando eu digo interessado é em ganhar dinheiro, amigão. Futebol virou dinheiro. E para mim, não tem problema, porque dinheiro quer dizer resultado, se bem investido. Então que traga alguém que não é santista, mas que está entrando para fazer um investimento esportivo no Santos. Amigão, tá aqui meu planejamento estratégico, tá aqui, em tantos anos, eu quero que meu dinheiro, né, o meu break-even seja aqui, eu quero que o que eu paguei eu receba até aqui, acima disso é lucro, e eu quero que a gente aumente X% as vendas de camisa, X% engajamento em rede social, X% premiação em torneio, ano que vem quero participar de tal e tal campeonato, e é isso, essa é a mentalidade de clube campeão, essa é a mentalidade de Flamengo, de Palmeiras, e posso te dizer mais? Um exemplo chulo, e que eles fazem do pior jeito possível, mas dá certo, até do seu Corinthians. E nem isso essa Belmirolândia consegue, tá? Mas é isso, seus peixão, eu tô até, cara, exaltado aqui, mesmo com ar-condicionado, tô suando aqui, porque é um assunto que me deixa maluco, mas é isso, tá? De novo, vamos começar com o pé direito, vamos apoiar a comissão técnica, vamos apoiar o nosso elenco, vamos aproveitar esse momento que cara, não tem como negar que tá sendo bacana ver essa volta do Gabigol, né, o Neymar ter ficado, esse elenco que agora está entrosado, está empolgado para 2026. Vamos apoiar eles, porque eles são Santos. Eles representam Santos. Esses caras que estão na cadeira, não. E esses caras, a gente vai tratar diferente. Mas uma coisa não impede a outra. Mas é isso, seus peixão. Comentem aí o que vocês acham de tudo isso, toda essa bagunça, toda essa omissão da diretoria, né? E quais são as expectativas de vocês, né? Como que isso vai desenrolar ao longo dos dias aí, como o Santos pode resolver, e também quais que são as expectativas de vocês para 2026, vamos bater um papo, tá? Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscreverem no canal, ativarem o sininho, de hyparem acima de tudo, isso é muito importante para nós, assim, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e para compartilhar para mais pessoas. E também nos deem uma força lá nas redes sociais, o Chambre vai deixar embaixo para vocês, a minha, a do Edu e do canal Vem Pro Peixão, tá? Um grande abraço, até a próxima, seus peixão.